Naquela época as coisas eram muito diferentes de hoje em dia. Era a década de 40 e morávamos em um interior pequeno, casinhas simples. Vivíamos da caça, pesca e do pouco que nós plantávamos. A vida era difícil, mas a vizinhança se ajudava. Quando um tinha, dividia com o outro. Claro que tinha muita fofoca, né? O povo vivia tomando conta da vida uns dos outros. Mas, no geral, nos dávamos bem. O serviço da roça era todo dia, muito cansativo, mas não tínhamos opção. Criávamos alguns bichos também, galinhas, porcos, algumas cabras, boi é que era difícil. Raramente nós comíamos carne de boi. Só quando algum dos fazendeiros ali da região abatia algum e mandava vender a carne na venda de seu Elias. Mas era raro, só em datas especiais. Como os nossos recursos eram limitados, tínhamos muito zelo com tudo que possuíamos. Cuidávamos muito bem dos animais, pois com eles conseguíamos ovos, carne, leite, gordura, a banha de porco, que por sinal é bem saudável. Enfim. Foi quando as galinhas deixaram de pôr ovos que ficamos preocupados, pois todos os dias tínhamos ovos frescos. Mas já faziam 3 dias que elas não colocavam ovos. Minha mãe foi na casa de Dona Rosa, a vizinha mais próxima, e as galinhas dela estavam do mesmo jeito. E os cachorros, amuados, não comiam, ficavam choramingando, se escondendo debaixo das camas o dia todo. E à noite queriam dormir dentro de casa, como se estivessem com medo de alguma coisa. Minha mãe, muito supersticiosa, começou logo a fazer orações dentro da casa. Ela sabia que alguma coisa não estava certa. Ela já dizia pra gente que o mal estava rondando aquelas terras. Mamãe passou a deixar uma lamparina acesa a noite toda no corredor, entre nosso quarto e o dela. Percebemos que ela estava com medo de alguma coisa, mas para não nos assustar, ela não dizia nada pra gente. Até que um certo dia, uma comadre de minha mãe chegou em nossa casa bem cedinho e apavorada. Ela disse quase aos prantos que durante a noite passou um homem muito estranho na casa dela, pedindo dormida. O homem queria porque queria entrar, só que ela essa noite estava sozinha, pois seu marido tinha ido caçar. Ela falou que não podia abrir a porta e o homem saiu sem dizer nada. Mas ela chegou a ver pelas frestas da janela um homem todo vestido de negro. A roupa parecia um tipo de couro, como os dos vaqueiros costumam usar, só que negro e com um chapéu na cabeça. Ela conta que ele pressentiu que ela estava olhando para ele. Quando ele ia saindo, então ele se virou, levantou a aba do chapéu e olhou direto para onde ela estava, mostrando um par de olhos vermelhos, muito brilhantes. Na mesma hora, ela soube que aquilo ali não era humano. Ela começou a rezar e a chorar ao mesmo tempo, só de medo, pois passou a sentir um horrível cheiro exalando daquele ser sinistro. O homem estranho se dirigiu até o quintal da casa e ela só ouviu a porca que ela tinha no quintal berrando. No dia seguinte, quando o marido dela chegou e foi olhar o chiqueiro, a porca estava morta, com todo o sangue drenado. A história se espalhou rapidamente pelo vilarejo e alguns homens resolveram se juntar e fazer uma caçada em busca da criatura que eles não conseguiam nem denominar. À noitinha saíram 5 homens armados com velhas espingardas, facas e lampiões. Procuraram boa parte da noite, mas não avistaram nada. Na manhã seguinte, ao retornarem da caçada, passaram na casa do Luiz, um homem que morava lá no fim da vila e que havia acabado de perder a mãe. Portanto, passou a morar sozinho e culpava Deus e o mundo por sua triste perda e por sua pobreza. Dizia aos 4 cantos que Deus não existia, pois se ele existisse, sua vida não seria tão miserável. Por conta disso, fazia meses que ele não participava de uma missa ali.
sendo que somente 2 vezes ao mês as missas eram celebradas na pequena capelinha, pois o padre vinha da vila vizinha. Então, pois, quando chegaram na casa de Luiz, a porta estava aberta, o que acharam estranho, e foram logo entrando e chamando por ele. Só que o encontraram deitado no chão da cozinha, sem vida, pálido, e o semblante de puro terror. Foi aquele reboliço, pois isso era algo que nunca havia acontecido por ali. Os homens perceberam que havia um bule de café na mesa, 2 xícaras e o resto de um bolo. Mas quem estivera ali com ele? Ninguém saberia responder. Na noite seguinte, os homens saíram novamente em busca do que eles estavam chamando de o coisa ruim, em pessoa. Só que dessa vez o encontraram. E foi uma briga daquelas. Tiros, gritos, facas, madeiras, chutes. Nada fez efeito. Os tiros pegavam nele e era como se não fizesse nenhum efeito. Dos 5 homens que cruzaram com ele, apenas 2 voltaram com vida. E bastante amedrontados. Foi quando foi convocada uma reunião lá na capelinha. Quem pôde ir, foi. Lá começaram a debater sobre o assunto. Ninguém sabia como combater o mal. 4 homens já haviam sido mortos, vários animais também, e ninguém sabia como parar aquela criatura. O medo era geral. Todos estavam com medo de sair até durante o dia e de repente se deparar com a criatura. Até que Dona Rosa, a benzedeira, falou o seguinte: calma, pessoal, calma, vamos ter calma. Vamos pensar um pouco sobre tudo o que sabemos sobre a criatura. Ele só aparece à noite, certo? Alguém aqui tem notícia dele aparecer durante o dia? Não. Todos responderam. Bem, ele é muito forte, certo? Sim, responderam. Ele se alimenta de quê? Ele come os bichos? Ele devora os homens? Não. Ele deixa o corpo dos animais, parece que só chupa o sangue, respondeu um. É isso mesmo. Quando fomos buscar os corpos dos homens lá na mata, estavam inteirinhos, disse o César. Eles só pareciam estar sem uma gota de sangue. Ele já invadiu a casa de alguém aqui? Foi quando a comadre de minha mãe falou. Lá em casa ele chamou do lado de fora e pediu para entrar, só que eu não abri, e ele foi e matou nossa porca. Certo, disse Dona Rosa. Então ele deve precisar ser convidado para entrar nas casas, por isso que ele não entrou. Já deu para perceber que não estamos lidando com algo natural, não é? Ele não é gente e nem é espírito, é o mal encarnado. E não temos como lidar com isso. Então, como é que a gente vai resolver isso, Dona Rosa? Essa coisa tem que ir embora daqui. Nós não podemos viver desse jeito, com medo até de sair de casa. Se continuar assim, ele vai acabar com tudo. Nossos bichos, nossos filhos, com nós. Dona Rosa parou um pouco e começou a falar sozinha. Ela tinha dessas coisas. Ela tinha algum tipo de poder de conversar com algo invisível, que davam a ela certos conselhos de como fazer remédios, usar ervas, fazer benzimentos. Foi quando ela nos disse que já sabia o que fazer. Nós precisaríamos fazer uma oferenda para aquilo. Deixar nossas oferendas na encruzilhada mais próxima da saída e rezar para que ele aceitasse. Dona Rosa falou que quem tivesse algum bicho da cor preta era para reunir tudo e deixar na saída da cidade na noite seguinte. E junto com as oferendas, ela iria fazer um trabalho para ajudar também. E assim foi feito. Mamãe levou uma galinha toda preta que ela tinha. A comadre dela levou um bode. Outro levou um galo todo preto. E assim foi reunindo tudo até que tinha uma boa quantidade de animais para serem ofertados. Não demorou muito, chegou Dona Rosa com alguns objetos também. Nem perguntamos o que era, pois pela cara dela, ela não iria explicar nada.
mas confiamos na sabedoria da benzedeira. Fizemos isso à tardinha, antes de escurecer, pois todos estavam com medo de sair de casa durante a noite. Depois cada um foi para sua casa e torcemos para que desse certo a oferenda. E quem disse que algum dos adultos dormiu essa noite? Ah, foi uma noite tanto. Quem sabia rezar, rezou, foi café a noite toda, uma tensão daquelas, medo, apreensão, até que o galo cantou. O dia amanheceu, começamos a fazer nossas coisas, mas de pouco a pouco, um foi chegando na casa do outro, reunindo coragem para irmos até a saída da cidade, ver o que tinha acontecido, se a oferenda foi aceita ou não. Foi quando Dona Rosa passou lá em casa, e já tinha várias pessoas lá, todos ainda com bastante medo. Dona Rosa disse que a criatura ainda passou na casa dela. Bateu, até que Dona Rosa foi ver. Era o homem todo vestido de couro. Ele foi muito educado com ela. Disse que queria entrar para tomar um cafezinho tal, que não ia fazer mal nenhum a ela. Só que ela, entendida das coisas, disse que no momento estava sem café. Mas que se ele fosse até a saída da cidade, ele encontraria muitos agrados que nós todos da vila havíamos deixado para ele, mas que em troca ele deveria ir embora e para bem longe dali. Ele acenou com a cabeça positivamente para ela, deu meia volta e, como se estivesse lembrando de algo, virou e falou: "Por ora, vou aceitar suas oferendas." E já estava mesmo pensando em partir. Mas quem sabe, um dia eu volto. E saiu pisando firme e deixando no ar um cheiro bem desagradável. Dona Rosa disse que já tinha ido lá no local das oferendas e ele havia aceitado sim, inclusive o que ela havia deixado para ele, coisa que ela nunca falou para ninguém. Depois disso, aos poucos as coisas foram voltando ao normal. Os animais, as pessoas, o dia a dia ali da vila. Mas sempre que o povo se reunia, às vezes ainda se ouvia um comentário bem baixinho a respeito do período mais sombrio ali da vila do Ipê. Minha mãe que me contou essa história. Ela hoje está com seus 87 anos de idade, segue bem e lúcida, graças a Deus. A mãe dela já partiu há um bom tempo. E essa história é contada pra gente de vez em quando nas reuniões de família. E depois de pesquisar muito sobre algumas lendas brasileiras, me deparei com um ser que eu acho que foi aquilo que perturbou a vila naquele tempo. Creio que o que mais se assemelha às características dadas por minha mãe é o encourado. Boa noite. Olá pessoal, todos bem? Se gostaram da história, deixem seu like, coloque um comentário no vídeo e compartilhe com quem gosta dessas histórias. E se você tiver alguma história que queira ser contada aqui no canal, pode enviar para o nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp, que estarão na descrição do vídeo. A todos o nosso muito obrigada e até o próximo vídeo.